Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Mais uma vez, somos gratos a Deus Todo-Poderoso por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Eu convido a vocês, irmãos, se juntar a nós nesse momento para que junto, com a ajuda do Senhor, possamos estudar e aprender a respeito das suas verdades que está na Bíblia. Então, hoje eu quero responder uma pergunta que uma pessoa chegou para mim e disse, as palavras dele: como pode um Deus de amor, que criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, criar para aqueles que não servem a ele o inferno? Ele disse que ele não acredita que Deus criou o inferno para jogar o homem, porque Deus fez o homem à sua imagem conforme a semelhança. Mas vamos estudar a Bíblia. É verdade que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Em Gênesis 1:26 a palavra de Deus diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, Deus é amor, é verdade? Agora, qual é a definição do amor de Deus de acordo com o próprio Deus? Em Romanos 12, no versículo 9. Romanos 12, 9, está escrito: o amor seja não fingido, aborreceis o mal, apegai-vos ao bem. O amor odeia o que é mal. Se Deus é amor, Ele odeia o que é mal. Agora, qual é o significado do amor verdadeiro? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4 ao versículo 6, a palavra de Deus diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O Deus de amor odeia injustiça, odeia o que é errado. Agora, irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Se por um acaso Deus lhe guarde, você tem um filho e teu filho está na porta da tua casa brincando, sem fazer nada a ninguém. De repente aparece um criminoso, pega o teu filho, espanca ou muitas das vezes até tira a vida. Você não quer que Deus faça justiça? Você não quer justiça? O alemão Hitler, ele matou mais de 12 milhões de judeus. Pessoas justas, pessoas que serviam a Deus. Isso não é para ter justiça. Isso tem que ter justiça. Por isso eles estão clamando a Deus por justiça. Irmãos, a Bíblia diz que no céu tem um tabernáculo, um altar. E nesse altar, debaixo do altar, sobre o altar está nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote. E debaixo desse altar está as almas das pessoas justas, aperfeiçoadas, que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus. Eles estão clamando por justiça. Vamos provar primeiro que as almas deles estão no céu. Em Hebreus 12, 23, a palavra de Deus diz, Hebreus 12, 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados.
No céu tem um tabernáculo, aonde nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à destra do Pai. Em Hebreus 8, no versículo 1 e 2, ora, a soma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado no céu, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não homens. No céu tem um tabernáculo onde nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Debaixo desse tabernáculo está as almas dos justos aperfeiçoados. Em Apocalipse 6, do versículo 9 ao versículo 11, João viu e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habita sobre a terra? E a cada um foi dado umas compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda pelo um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que havia de ser morto, como eles foram. Os cristãos que morreram na mão dos criminosos, fazendo injustiça com os cristãos que obedeceram a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e que ama aos seus inimigos, eles são assassinados e são mortos pelos criminosos. Por isso, a alma deles está debaixo do altar clamando. Em Apocalipse 6:10, João viu e clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vinga o sangue, o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Deus é amor, mas Deus é justiça. Por meio do amor de Deus, o que ele vai fazer é justiça aos maltratados aqui na terra. Agora, o que é a justiça? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, do 6 ao 9, está escrito: se de fato é justo diante de Deus, que deem pagar a tribulação aos que vos atribula. E a vós que sois atribulado, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Antes a face do Senhor e a glória do seu poder. É justiça. O apóstolo Paulo disse no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, se de fato é justo diante de Deus, que deem pagar a tribulação aos que vos atribula. E a vós que sois atribulado, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você é Deus de amor e você ama as pessoas que você criou, agora tem pastores que desviaram milhares e milhares de almas ao inferno. Agora, se você é Deus, o que você faria no dia do juízo? Os pastores enganou os pobres, roubando as pessoas e eles vivendo em luxos com o dinheiro dos pobres, que não tem nada para comer. Agora vem o dia do juízo. Os pastores desviaram,
milhares e milhares de almas levando ao inferno. Você vai deixar eles livres? Os criminosos que mataram os inocentes. Se você é Deus, você vai deixar eles livres? Ou você vai fazer justiça? Deus é amor para todos, mas é horror para os injustos e criminosos. Isso é a justiça de Deus. Temos que saber qual é o significado do amor de Deus. Agora, porque Deus ama a Abel, Deus vai vingar a Caim, porque ele ama Abel. Em 1 João 3, no versículo 12, a palavra de Deus diz: não como Caim, que era do maligno, e matou ao seu irmão. E por que causa o matou? Porque as obras do seu irmão era justa, e a dele era má. Caim matou o seu próprio irmão, porque o seu irmão fazia as coisas justas. Agora, o Deus de amor, que ama a justiça, não vai vingar a Caim? Vai vingar a Caim, sim, porque o Deus de amor odeia injustiça. Agora vamos perguntar a Deus: Deus, você é um Deus de amor, por que você preparou o inferno? Em Mateus 25, o Evangelho de Mateus, Mateus 25, do 32, capítulo 25, do versículo 32 a 34, a palavra de Deus diz: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas aos bodes à esquerda. Então dirás o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Agora, falando em tempo de juízo final, Deus vai dizer aos que estiverem à sua direita, em Mateus 25, 34, vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, por amor de Deus, ele preparou antes da fundação do mundo um lugar de glória, um lugar de gozo, um lugar de paz. Por causa do amor dele, ele criou um lugar chamado paraíso. Agora, em Mateus 25, 41, a palavra de Deus diz: então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno é preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é para o diabo e seus anjos, porque eles são rebeldes contra Deus. Mas a justiça de Deus exige isso. Se o diabo será atormentado no inferno e os que seguem o diabo, o que você vai fazer com os que seguem ao diabo? Você não quer que eles sejam punidos? Se o diabo vai ser punido, os seguidores do diabo vão ser punidos também. Em 1 Timóteo 5:1, 1 Timóteo 5:15, a palavra de Deus diz: porque já alguns se desviaram, indo após Satanás. Alguns se desviaram, indo após Satanás. Agora, Satanás está indo para o inferno. Os que seguem a Satanás, vai para onde? Vai para o inferno também. Isso é a justiça de Deus, que é amor. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, Apocalipse 14, do versículo 9 ao versículo 11, a palavra de Deus diz: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e recebeu um sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, e que adoram a besta e a sua imagem, aqueles que recebeu o sinal do seu nome. Isso está na Bíblia, nós devemos ler. Agora, ele diz, Deus é amor, então ele não vai punir ninguém, ele diz, mas isso é o seu pensamento e não o pensamento de Deus. Por quê? Em Isaías 55, versículo 8 e versículo 9, a palavra de Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso pensamento. Por quê? O Deus de amor odeia a injustiça. É por isso que Deus vai punir as pessoas. Porque milhares de pessoas deixaram de seguir e de servir a Deus para servir a Satanás, para ir após Satanás, abandonando a Deus e se aproximando do inimigo de Deus. A justiça de Deus é: Satanás será jogado no lago de fogo com seus anjos. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Mas os seguidores de Satanás, se Satanás está indo para o inferno, os seguidores dele, vai para onde? Vai para o inferno também, irmãos. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus exige isso, porque o Deus de amor odeia a injustiça. Então nós devemos perguntar para Deus: por que, ó Deus, que tu criou o inferno? Para aqueles que são rebeldes, que não te agrada, que não serve ao Senhor. Porque o inferno não foi criado para o homem, mas sim para Satanás e seus anjos. Mas aqueles que seguem a Satanás e seus anjos serão atormentados no lago de fogo, junto com Satanás. Isso está na Bíblia, irmãos, e nós precisamos estudar. Por quê? Em Jeremias 23, no versículo 30, a palavra de Deus diz: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um aos seus companheiros. Tem pessoas que estão furtando, roubando as palavras de Deus. Elas estão na Bíblia. Deus é contra essas pessoas que furtam as palavras dele. Por isso, irmãos, o que eu estou falando aqui é o que está na Bíblia. Não estou falando para atacar ninguém. Estou respondendo a tua pergunta, irmão, qual você me fez, que você não acredita, que um Deus de amor, que criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, criou o inferno para aqueles que não servem a ele. A resposta da Bíblia é essa: todos aqueles que serviam a Satanás, que seguia ele, será jogado no lago de fogo, aonde terá um tormento eterno. Isso está na Bíblia. Não é para atacar ninguém, irmãos, mas sim para esclarecer para vocês as verdades que agora em nosso tempo elas são ocultas. As pessoas furtam as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, cada um ao seu próximo, como disse o profeta Jeremias, e Deus diz que é contra essas pessoas. Que Deus abençoe cada um, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero pedir mais uma vez a vocês, irmãos, compartilhe esse vídeo. Irmão, curta esse vídeo.
para que nós possamos, com a ajuda do Senhor, chegar a mais lugares, a mais pessoas, aonde eles possam receber as verdades das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe cada um tremendamente, em nome de Jesus.